Olá, boa noite. O Congresso brasileiro está prestes a discutir um tema que pode afetar a vida de todos os brasileiros. A minha, a de você que está assistindo, dos nossos familiares e amigos. É uma mudança no Código Civil, que regula a vida, o cotidiano, os contratos, os negócios dos brasileiros desde antes do nascimento até depois da morte. E esse assunto vai estar em pauta na notícia de hoje. Para isso, o entrevistado desta semana é o ministro Luiz Felipe Salomão, que é vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e foi o presidente da comissão de juristas que discutiu e elaborou o projeto que agora se encaminha para o Congresso Nacional para ser aprovado ou não e virar uma nova lei, um novo Código Civil. Ministro, obrigada por estar aqui hoje na Rede TV. Prazer para mim, Beatriz, poder conversar sobre o Código Civil e as propostas de alteração. Ministro, para dar uma dimensão para quem está nos escutando do tipo de impacto na vida cotidiana que a gente está falando de um novo texto que pode, por exemplo, excluir da divisão de bens, se for da vontade da pessoa, da herança, um cônjuge ou um filho que abandonou os familiares, coisa que hoje em dia não está previsto no nosso Código Civil. A gente está falando aí de pensão para a sogra, talvez. A gente está falando da necessidade de descartar embriões, no caso de casais que recorrem à reprodução assistida e não vão usar esses embriões. Então, uma série de mudanças que estão realmente no dia a dia, nas práticas da sociedade civil. E eu queria começar por uma pergunta muito básica, assim, por que fazer esse tipo de alteração agora, né? O código que a gente tem em vigor hoje, ele é de 2002, tem mais de 2.000 artigos e essa mudança proposta, ela altera aí mais de 1.000 artigos, ou seja, uma mudança significativa. Então, por que fazer essa mudança? Bem, como você disse, Beatriz, realmente com muita propriedade, o Código Civil é como se fosse a Constituição do cidadão comum, porque ela é uma legislação que regula toda a vida em sociedade, realmente, todos os aspectos, passando, como você mencionou, por antes do nascimento da pessoa, porque o nascituro já tem alguns direitos garantidos pelo Código Civil, passa pelo nascimento, o registro do nascimento, os desdobramentos desse registro, vai acompanhar a vida desse cidadão com a realização de contratos, com a constituição de negócios, com a prestação de serviço. Hoje, praticamente, você contrata desde o momento que nasce até para além da sua morte, né? Tem contratos hoje de consumo que são permanentes, né? Você passa pelo casamento ou pela união estável, e isso também gera consequências, pela criação de pessoas jurídicas, onde vai se desenvolver, empreender negócios, desenvolver atividade econômica, passa pela vida natural dessa pessoa até chegar ao seu ocaso, até chegar à sua morte, e para além da sua morte, regulando também a sucessão. Então, percebe-se nitidamente a importância desse diploma para regulamentar, para regular toda a vida em sociedade. Não é à toa que é uma das mais importantes legislações em vários países modernos do mundo e que estão passando justamente por um momento de atualização. O mundo inteiro olha para essa legislação e fala, puxa, nos últimos 20, 30, 40 anos, a sociedade evoluiu, o mundo mudou, nós estamos passando do modo analógico para o modo digital, e não só os impactos das novas tecnologias têm uma referência na legislação, como precisam também ser regradas, né? Nesse caso, o que aconteceu? Nós só tivemos até hoje 2 códigos civis. Um no começo do século passado, de 1916, que vigorou até 2002, quando então tivemos um novo código. Ocorre que esse de 2002, que foi fruto de uma comissão de juristas criada em 1969, presidida
pelo grande jurista Miguel Reale, era uma comissão criada num momento ainda de ditadura. O país atravessava um período difícil naquele momento, 1969. Foram só juristas homens que constituíram essa comissão. E de lá para cá, nós já tivemos uma Constituição nova, nós já tivemos o avanço civilizatório para direitos da mulher, por exemplo, para direito animal, para direito cibernético, nós já tivemos inúmeros avanços. E, nesse particular, o próprio Código Civil sofreu inúmeras alterações, quase 60 alterações nesse período todo. Claro que era o momento de chegar, você tem um código que já está, primeira versão dele tem mais de 50 anos, claro que é o momento de rever alguns desses dispositivos e trazê-lo à realidade atual, projetá-lo para o futuro, para as novas gerações, nessa regulação que nós vimos o quanto ela é importante. Então, o que nós propusemos, que foi a grande deliberação do presidente Rodrigo Pacheco, ele constituiu uma comissão de juristas, os mais renomados juristas na área do direito civil no país, e fez uma comissão bastante eclética, mista. Ele buscou professores de direito dos mais renomados, nacionalmente, internacionalmente, juízes, promotores, defensores públicos, advogados que atuam e que militam nessa área. Ouvimos, nos 8 meses que a comissão trabalhou, nós ouvimos aí audiências públicas nos 4 cantos do país. Existia um site no Senado onde a população, a sociedade civil, pôde também contribuir, já que é uma legislação que vai impactar a vida das pessoas, né? Impactar diretamente a vida das pessoas. Nós tivemos esse cuidado de também receber as sugestões da sociedade civil e, ao longo de 8 meses, o que balizou o nosso trabalho foi atualizá-lo, para trazer para a realidade atual, projetar para o futuro, garantir segurança jurídica nessas movimentações, nessas modificações, para que não ocorresse aí um desequilíbrio nas relações jurídicas já estabilizadas. Essa foi uma grande preocupação. Desjudicializar algumas questões que hoje atravancam o judiciário. Mais tarde nós podemos conversar um pouquinho sobre isso, quais as causas hoje desse processo desenfreado de judicialização de toda a vida em sociedade, mas nós procuramos também tirar de dentro do judiciário aquilo que não precisa, dando força para o princípio da autonomia da vontade. As pessoas hoje estão muito mais preparadas para resolver a sua vida do que há 40, 50 anos atrás, né? Então, é um processo evolutivo. E também o que nós fizemos foi pegar os temas que na doutrina já estavam consolidados, consensuados, né? Tudo que havia consenso em termos de professores, de autores de livro, e colocamos dentro do projeto. Pegamos a jurisprudência, que já estava também consolidada, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, que é o grande intérprete do Código Civil, e eu acompanho um pouco essa evolução. Nos últimos 15 anos, integrei a turma de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, acompanho a evolução. Nós buscamos, eu e outros ministros que compõem a comissão de juristas, né? Nós integramos essa turma de Direito Privado, essa seção do Superior Tribunal de Justiça, e acompanhamos a evolução. Toda essa jurisprudência nós buscamos colocar dentro do projeto. Ou seja, coisas que já são aplicadas hoje pelo Judiciário e que vão ser colocadas, normativizadas aí em lei nessa reforma do Código, é isso que o senhor está falando. Isso, e além disso, regulamentar essa questão, porque hoje você tem umas decisões consolidadas na jurisprudência, mas que precisam ser regulamentadas para ter caráter geral.
Então, foi isso que nós buscamos: consenso na doutrina, consenso na jurisprudência, teses já firmadas, o que dá perto de 80% do trabalho que apresentamos. Os 20% restantes, por aí, nós discutimos, recebemos as sugestões e apresentamos a nossa visão para a resolução desse problema. Agora, falar que quase 50 anos depois não há necessidade de uma atualização da legislação que rege a vida em sociedade, eu acho que é tapar a visão, é ter uma cegueira, porque a maioria dos países do mundo vem atualizando a sua legislação. Ministro, e o senhor mencionou o Rodrigo Pacheco, na época presidente do Senado, hoje ex-presidente do Senado, foi ele que apresentou esse projeto neste ano ao Congresso. Como se deu o envolvimento do senhor nessa comissão de juristas? Ele que fez o convite? Como que isso aconteceu? O senhor já tinha tido uma conversa com ele sobre a necessidade de fazer essa discussão? Essa atualização, Beatriz, da legislação civil vem sendo já reclamada por parte da doutrina há bastante tempo. Os juízes também, que têm que lidar com a resolução de conflitos, muitos temas atuais, que a gente pode citar alguns exemplos, né? Reprodução assistida, inteligência artificial, temas relacionados à constituição da família, aos contratos digitais, ao mundo digital em si mesmo, né? Que mudaram absurdamente nas últimas décadas. Porque há 50 anos atrás não tinha nem e-mail, não tinha internet, não tinha praticamente nada do que existe hoje que molda a vida em sociedade. Nada disso existia. Tanto que o Código fala ainda em celebração de contratos por carta. Né? Quem é que vai no correio hoje colocar uma carta para dizer que concorda com o contrato? Realmente é uma coisa... As assinaturas digitais, então tudo isso realmente revoluciona as relações jurídicas, molda o momento atual e projeta para o futuro, e nós inovamos em vários pontos, como eu te disse, com base na doutrina, na jurisprudência, na segurança jurídica, e propusemos a criação de um livro específico para tratar de direito digital. Esse livro vai dialogar com todos os outros livros previstos no Código Civil, como contratos, como obrigação, como responsabilidade civil, como sucessão. Hoje nós temos herança digital, temos moeda eletrônica, Bitcoin, nós temos uma série de questões que são relacionadas a esse avanço da tecnologia e a própria dinâmica da sociedade, que era completamente diferente daquela sociedade de 1969. E, ministro, quais são os pontos que o senhor destacaria, que o senhor considera que são marcantes neste anteprojeto, nesse projeto que foi apresentado? Beatriz, são tantas... mais de 1000, né? Então, são tantos debates e tantas questões interessantes que nós tivemos que realmente é difícil destacar um ou outro ponto, mas eu acho que é interessante de nós pegarmos alguns dos exemplos da vida prática, né? Como eu te mencionei, essa questão relacionada a contratos digitais, quando você vai entrar num ônibus, você está contratando com contrato de transporte. Quando você entra na internet e adquire um produto ou um serviço, isso também é um contrato, que não tinha regra nenhuma no Código atual, porque, como nós dissemos, não existia esse tipo de negócio antes. Então, nós procuramos estabelecer a negociação, em que momento esse contrato existe, a partir de que elementos ele se prova, né? A partir de que momento ele passa a ser exigido. Toda a legislação do direito do consumidor, que é uma das mais avançadas do mundo, continua em vigor na nossa proposta. Nós não mexemos em nada do Código do Consumidor, apenas atualizamos as regras para o mundo digital.
Outra questão também que é bastante interessante diz respeito à capacidade civil das pessoas. Naquela época, em 1969, o conceito de capacidade era muito diferente do atual, onde nós temos aí, hoje, um estatuto da pessoa com deficiência e hoje pessoas que estão imobilizadas conseguem expressar a sua vontade. E é essa a tônica marcante da capacidade, e não a sua mobilidade. Isso já não existe mais, é um conceito completamente ultrapassado. No campo do direito da família, nós temos hoje arranjos de família que em 1969 ninguém imaginava, né? Família monoparental, nós temos aí constituições de família envolvendo casais homoafetivos, nós temos a união estável para as pessoas que não desejam formalizar esse vínculo jurídico, mas têm praticamente o mesmo status. Tem famílias constituídas só por irmãos, só por um dos pai ou mãe e a filiação, por primos, por tios. Então, nós temos aí diversos arranjos familiares que precisam também ser regulamentados, e nós propusemos essa regulamentação, normatização. No caso, como eu te disse, da herança digital, né? Hoje a pessoa não tem só um patrimônio físico, imóveis, carros, ela tem também um patrimônio digital, que não se limita, Beatriz, a fotografias nas redes sociais. Você tem hoje bitcoins, você tem senhas com as quais você acessa todo o seu sistema financeiro, bancos, aplicações. Isso tudo não tem uma regulamentação. Outro dia, no caso do STJ, a turma de direito privado teve que decidir como fazia a penhora de bitcoins. Tem que entrar dentro do computador, buscar a senha para poder, porque não tem banco central, isso está armazenado aonde? Quem controla? Então, tudo isso precisa ser regulamentado no caso da pessoa falecer e no próprio caso da existência dessa pessoa com a reunião desse patrimônio. Por isso, o livro de direito digital. Hoje também temos a regulação das redes, o funcionamento das redes sociais. Para o campo do direito civil, isso é muito importante. Não se mexe na regulação, por exemplo, do direito eleitoral, do direito penal, mas para o caso do direito civil, onde gera responsabilidade civil, qualquer manifestação de uma pessoa em rede social, tem que ser regulamentada. A rede social que não faz moderação de conteúdo precisa ter uma regra para dizer quando vai caber uma indenização, quando é a responsabilidade dessa rede, quando não é, no caso do direito civil. Isso sem falar no uso de imagem por inteligência artificial de uma pessoa viva ou de uma pessoa falecida. A gente pode dar centenas de exemplos sobre isso, né? Tivemos uma polêmica muito interessante, recente, não sei se você, os telespectadores, acompanharam, de uma imagem de uma cantora popular brasileira que, numa propaganda de televisão, reproduziu a imagem dela, né, por inteligência artificial. Ela aparece cantando com a filha, que também é cantora, e era uma imagem de uma propaganda de veículos, né, de montadoras. E aí surge a questão. O direito autoral regula... Maria Rita com a Elis Regina, com né? a Elis Regina, já volta. Exatamente. O direito autoral regula os clipes que já existem, regula os vídeos que já estão criados, mas o direito autoral não regula a imagem nova criada por inteligência artificial. É preciso definir se existe autorização ou não, se é necessária uma autorização específica
para a utilização dessa imagem, como que isso acontece, se os herdeiros podem dar essa autorização para além da morte dessa pessoa, e tantos outros casos, você vê, mesmo das pessoas vivas, né? Nós tivemos um caso agora na eleição americana, não sei também se acompanhou, a gravação de uma voz criada por inteligência artificial do presidente da República, do Joe Biden, que entrava pelos celulares das pessoas dizendo para não irem votar, uma fake news criada com base em inteligência artificial. Então, a mesma coisa, criar a imagem de uma pessoa pública para reproduzir num discurso político, para utilizar na venda de um comercial, ou engajamento em uma tese com a qual ela é completamente contrária. Tudo isso precisa ser regulado, não tem como dizer. Sem falar, Beatriz, eu sei que estou falando muito, mas eu empolgo com esse assunto, porque são tantos temas novos, né? Você vê reprodução assistida. Eu aprendi tanto sobre reprodução assistida ouvindo os especialistas nos debates públicos, nas audiências públicas. Hoje tem reprodução assistida até do ponto de vista caseiro, não só da formação de uso da tecnologia, mas tem formas caseiras de reprodução assistida. São inúmeras situações que vão gerando aí barriga de aluguel, situações que têm hoje denominação da doutrina de maneira diferente, mas que no final das contas geram a formação de um material genético, seja um embrião, ou seja até o recolhimento do próprio material para ser ainda criado o embrião. Como que fica isso? O descarte desses embriões, a utilização desse embrião. É preciso uma autorização expressa? Não é. Tivemos um caso recente no próprio STJ de um pedido de implantação de um embrião sem que houvesse, da parte do pai, que havia falecido, uma autorização expressa para que pudesse ser implantado mesmo depois da sua morte. É um tema muito difícil, porque a criança já nasce sem o próprio pai. Situações de utilização em que a própria mãe também precisa autorizar a implantação em outro útero. Então, centenas de questões que vão surgindo, muito interessantes. Ministro, eu vou interromper um minuto, porque eu quero perguntar para o senhor como o senhor tem recebido algumas críticas que vêm sendo feitas por civilistas também renomados, né, civilistas, ou seja, professores de direito civil especializados a esse projeto. Eu vou depois abordar algumas delas que vieram a público em artigos que foram publicados por esses civilistas, entrevistas na imprensa, mas eu queria primeiro uma visão geral. Como o senhor recebeu essas críticas? Olha, a gente recebe, nós da comissão, eu integrei a comissão e, como disse, outros ministros também integraram, especialistas nessa área, professores de direito, promotores, defensores, advogados renomados. Nós recebemos com naturalidade. Primeiro porque abrimos, num processo democrático, a receber sugestões durante os 8 meses e tanto de trabalho. E aqueles que puderam se manifestar lá, nós analisamos as propostas e algumas delas foram incorporadas ao projeto. Porém, existe, como você sabe, uma certa vaidade daqueles que não integraram a comissão. Isso é normal, né? Foram selecionados os juristas, essa é uma escolha subjetiva do Senado, e aqueles que não puderam integrar, tem alguns que ficaram com um pouco de dor de cotovelo. Acontece, é natural. Em segundo lugar, tem no campo do direito uma expressão que é muito interessante, aquele apego ao texto que já existe e que acha que é imutável e que não está sujeito às alterações do momento, a projeção para o futuro, é muito da natureza daqueles que atuam na área do direito. A aversão à mudança, a aversão ao novo. E alguma parte da doutrina
tem essa aversão. O que nós procuramos fazer, e aí entra um aspecto bem interessante também, que nós temos a consciência de que a perfeição, eu tinha um grande professor de direito, o professor Barbosa Moreira, ele tinha uma expressão que ele usava com muita frequência: perfeição não é coisa desse mundo. E é verdade. Ninguém tem a aspiração de ter entregue um trabalho perfeito. Ele vai ser submetido ao crivo do parlamento. Os senadores e os deputados certamente captarão a vontade do povo, porque eles são os representantes legítimos desse povo. O que nós fizemos foi apresentar uma primeira proposta para servir como um esqueleto para o trabalho do parlamento, com base em todos esses critérios que eu te mencionei. Mas quem vai dar a última palavra, quem vai definir o que é certo, o que é errado, o que é melhor para a sociedade brasileira, será o parlamento. Então, nós recebemos com muita naturalidade, sabemos que o trabalho não é um trabalho absolutamente perfeito, fizemos o melhor que pudemos, com os melhores talentos, reconhecidamente, com as melhores cabeças nessa área do direito civil, mas, claro, como toda obra humana, sujeita a ser aperfeiçoada, melhorada pelo parlamento ou pelos próprios que têm sugestões a serem apresentadas, vão apresentar também durante a tramitação do projeto. Uma das críticas que se faz é o uso da palavra reforma ou alteração para se referir a isso que alguns juristas mencionam, que é um novo texto, né? Um novo Código Civil, e que isso demanda, portanto, um rito apropriado, com mais tempo para debate pela sociedade sobre esse texto. Isso foi até objeto de um editorial da Folha de São Paulo recentemente. O senhor concorda? Não, na verdade, nós não estamos apresentando um novo texto. Quando você apenas atualiza para trazer para a jurisprudência atual diversas partes do Código, quando se insere ali o que é consenso na doutrina e só apenas 20% é o que há controvérsia realmente, de fato, nós não estamos falando num texto novo. Há países, sim, que criaram um novo Código Civil a partir dessa nova realidade que estamos vivendo, como é o caso do nosso vizinho aqui, a Argentina, criou um Código Civil novo. Mas a maioria dos países civilizados e avançados do mundo, a Europa, os países que têm a civil law, né, o sistema de legalidade estrita, eles estão atualizando e, em muita medida, a sua legislação civil, criando regras para a questão do impacto das tecnologias, para o avanço da sociedade. Tem muitas legislações que estão sendo completamente revitalizadas mais recentemente. E eu vou trazer aqui uma crítica que foi feita num artigo pela professora Judite Martins Costa, que é livre-docente e doutora em Direito Civil, pela USP, e o professor também da USP, Cristiano de Souza Zanetti. Não vai ser nenhuma novidade para o senhor, mas eu quero ouvi-lo com relação ao que eles trazem, né? Eles trazem nesse artigo publicado e também em algumas falas em entrevistas e falas públicas, por exemplo, da professora Judite, em eventos com advogados, eles trazem a leitura de que há alguns artigos muito subjetivos e indefinidos nesse novo texto e que isso aumenta o espaço para arbitrariedade do juiz, ou seja, quando não está bem definido o que está sendo colocado ali na lei, caberá ao judiciário, portanto, tomar uma decisão final em alguns temas que são importantes. Então, eles trazem 3 dimensões sobre isso, né? A primeira é com relação a contratos, né? Sugerem que há critérios estabelecidos como confiança e função social que são vagos, que podem gerar anulação desses contratos depois pelo judiciário, com base em conceitos que não estão bem delimitados ali, ou seja, aumenta o poder do juiz. Falam também do conceito, outra dimensão
dessa crítica de que há trechos muito vagos e sem definição ali dos conceitos propriamente ditos, é com relação ao conceito de família socioafetiva, né? Quem define o que é isso, o que isso significa, isso vai ter uma série de implicações para a herança e outras mais. E o terceiro é com relação à indenização, extensão da indenização por danos morais, e que há uma série de previsões ali nesse novo texto que torna para o cidadão brasileiro incerto o que virá do judiciário depois. Então, quero ouvi-lo para saber, há um maior espaço para arbitrariedade judicial nesse novo texto? Não, Beatriz, não há. Eu vou te explicar, vou tentar te explicar. São dois grandes professores, cujo talento é reconhecido também por todos nós. A professora Judite, inclusive, integrou a nossa comissão, chegou a participar de algumas reuniões, acabou depois preferindo sair, mas o conceito de amplitude para interpretação do juiz, ele veio exatamente com esse Código de 2002. Foi o professor Miguel Reale que criou essa dimensão de princípios gerais para poder facilitar a interpretação, principalmente dos contratos. Ele criou, o professor Miguel Reale, criou a figura da boa-fé objetiva, que é aquela com a qual o juiz trabalha hoje em muitos dos casos que ele tem para decidir. Então, foi a inovação que esse código, os princípios gerais, em sentido mais amplo, em sentido não tão preciso, com flexibilidade, foi o próprio código atual que nos trouxe e nós acabamos, na proposta, mantendo, porque realmente foi uma das coisas, uma das inovações que deu certo no código atual e que fez com que o juiz tivesse liberdade para interpretar e fazer justiça no caso concreto, utilizando essas técnicas que o próprio código estabelece. O que nós fizemos foi, ao contrário, instituí-los de maneira mais precisa, com mais precisão técnica, porque naquela ocasião, 1969, ainda não existia o avanço da doutrina como nós temos hoje. Então, princípios como o da boa-fé objetiva já existia, mas o da confiança foi sendo criado por professores no plano internacional, trazido para o Brasil e agora incorporado dentro dessa inovação que o legislador de 2002 trouxe e que deu certo. Quer dizer, não precisa estar bem descrito o que seria esse princípio da confiança ou da família socioafetiva ou da função social do contrato, porque isso viria aí do entendimento da doutrina. É isso? Não, isso viria porque é caso a caso que o juiz tem que decidir, não existe um padrão, um standard. O que a lei faz é conferir um princípio geral que vai ser aplicado naquele caso para se fazer justiça. Então, é por isso que se fortaleceu no Código de 2002 a posição do juiz nessa interpretação, porque antes o princípio que existia era só a da força dos contratos. E isso era pouco para o juiz interpretar, né? Ele ficava muito vinculado ao que estava escrito e agora ele tem muito mais amplitude dentro desses conceitos, que foi uma das inovações que surgiu. Então, quando ele vai identificar o caso, por exemplo, se há ou não uma família socioafetiva ou uma filiação socioafetiva, ele vai fazer com base nas provas. Antes ele não podia fazer isso, antes de 2002. E foi a jurisprudência, como eu te disse, que criou essa figura e agora está sendo incorporada pelo projeto que nós estamos apresentando. Então, é algo que o senhor classifica que entra nos 80% que não são exatamente uma inovação. Não, são uma... Ao contrário, é uma tese que funcionou bem a partir do Código de 2002. E aí, outros dois pontos que também não vão ser uma novidade para o senhor, porque já surgiram aí na imprensa
nas últimas semanas e tem gerado uma discussão no meio, é com relação à responsabilidade diferente dos advogados, né, que passam a responder na sua atuação só por dolo e fraude e não mais por culpa, né, quando não há a intenção ali. E outras profissões que respondem também por dolo. E uma ampliação da competência dos cartórios, que hoje também é um tema que é bastante aí corriqueiro no dia a dia dos brasileiros, o poder de atuação desses cartórios e o quanto se paga em taxas, etc., para os cartórios. E o que se trouxe é que, a partir desse texto, há uma ampliação um pouco maior dos cartórios, da atuação dos cartórios em alguns casos específicos. O que o senhor diz? Interessante também tuas colocações. No caso da responsabilidade civil, de novo aqui, não há nenhuma inovação. A jurisprudência é que já vem consolidando a tese de que o advogado, ou, na verdade, o profissional liberal, qualquer que seja, ele vai responder só quando ele tiver dolo. No caso de culpa, tem que demonstrar quais os requisitos da culpa para caracterizar a indenização. Nada de novo foi trazido pelo texto, a não ser incorporar o que a jurisprudência já vinha anunciando. Inovou-se, sim, na responsabilidade civil, inovou-se bastante. Como? Nós trabalhamos mais, que é um conceito bem moderno, que não existia em 1969, nós trabalhamos com a prevenção. Hoje, a responsabilidade civil ela é baseada só naquilo que aconteceu e projetado sobre o que aconteceu. A proposta do projeto é trabalhar na prevenção e responsabilizar aquele para evitar o dano, para evitar que haja responsabilidade civil. Então, esse é realmente uma grande inovação em linha com os textos que vêm sendo apresentados nos países hoje que adotam essa teoria, que não existia, como eu te disse, há 50 anos atrás. E na segunda questão, relacionada à ampliação do trabalho dos cartórios, é verdade, um dos princípios que baseou a proposta que apresentamos, como eu te disse, é desjudicializar algumas questões, fortalecer a autonomia da vontade, que também, naquele distante ano de 69, não era uma regra, né? O Estado era um Estado muito presente na vida das pessoas. Não se falava ainda em igualdade de gênero, não se falava ainda que a pessoa, frente ao Estado, tem os mesmos direitos que teria... né? Vivíamos uma situação de ditadura. Então, quando você desjudicializa, por exemplo, inventário, ainda que haja a presença de incapazes, ainda que haja testamento, se comparecer ao Ministério Público fiscalizando tudo, para que o juiz? Qual a necessidade de isso atravancar o Poder Judiciário? Demos essa opção para a parte. Se ela quiser, ela vai ao cartório e resolve a situação. A declaração de união estável, as suas consequências. Antes também, quanto à filiação, antes dessa... Como é que é a situação hoje, e que era em 1969, em relação à mulher que vai registrar um filho? Se for o próprio pai a registrar o filho, basta ele dizer quem é a mãe e dizer que concorda com o nome dele na certidão, vai sair desse jeito. Mas experimenta ir lá a mulher para fazer a declaração. Esse ponto é uma mudança importante desse novo texto, né? Inverte esse ônus de ter que provar, não é? Claro, isso para a mulher que vai fazer o registro. Porque naquela época, em 69, isso não existia. Hoje, vai lá, se for a mulher para registrar o filho, ela indica, de acordo com a nossa proposta, como que é hoje? Ela vai lá, se ela disser que fulano é o pai, vai passar por todo um processo até comprovar essa filiação, inclusive com exame de DNA,
que não existia também na época anterior. Ela vai ter que provar a filiação. Hoje é ao contrário. A proposta que nós apresentamos, para passar a valer, se aprovada pelo Parlamento, é que ela vai lá, indica quem é o pai, e aí inverte-se. É ele que tem que demonstrar, mediante o exame que ele pode se submeter, eu digo, não, quero me submeter ao exame, ou a negativa dele implica no reconhecimento. Porque realmente nós tivemos, só no ano passado, cerca de 200 mil nascimentos sem o pai. É um número alarmante. Então, nós procuramos fazer essa inversão para conferir dignidade à pessoa humana, igualdade de gênero, igualdade de tratamento. E o senhor acha que isso passa no Congresso? Eu acho que não vejo. Aí entra um outro ponto, Beatriz, que nós vamos ter que abordar. Separar as questões que são jurídicas das questões que são políticas, numa sociedade polarizada. Nós procuramos tratar, nós da comissão, as questões que são jurídicas. Tem temas que dividem a sociedade. Tem, mas que já tinham consenso na jurisprudência. O casamento homoafetivo é um deles. Se você for verificar a jurisprudência tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal, já há autorização para o casamento homoafetivo. O que nós fizemos foi pegar isso, colocar dentro do texto. Pelo texto atual, isso não existe. Então, se quiser levar para o lado político, aí distorce, né, confunde o debate. O que nós tratamos foi de temas técnicos jurídicos. O que isso implica na relação jurídica. Então, muitos dos casos, para só continuar os exemplos que eu estava te dando, podem ser resolvidos fora do judiciário, né? Mas tem agora necessidade, pela proposta, de registrar todos os imóveis. Sim, hoje, praticamente, quem é que faz a escritura de compra e venda verbal? Quem que faz um negócio só verbal de um imóvel? Por mais barato que ele seja. Aquilo gera uma insegurança jurídica. Nós tratamos de colocar todo o negócio jurídico que envolve imóvel, precisa, sim, de um documento para ser registrado no cartório. Só que nessas situações haverá ou isenção ou as custas serão muito mais baratas. Então, o que nós fizemos na proposta foi valorizar essas situações. Direito de laje. Hoje, a situação do direito de laje, em inúmeras comunidades carentes, se constrói uma casa ou constrói um quarto, um cômodo, e pode utilizar para cima ou pode utilizar para baixo. O que nós colocamos foi a regularização dessas novas construções, a possibilidade de se criar segurança jurídica e valorizar uma propriedade num local onde normalmente não se registraria esse imóvel. Isso gera crédito, gera crescimento. Nós desburocratizamos muito a constituição de empresas para criar um ambiente de negócio onde se valoriza o empreendedorismo, a atividade econômica. Procuramos fazer isso no projeto. Tudo isso passa por uma desburocratização do próprio judiciário. Então, essa crítica realmente não é fundada. Ministro, eu vou passar para outros assuntos, porque a gente poderia ficar falando do Código Civil. Ainda tem uma série de pontos importantes que eu acho que são importantes para a gente conversar. Eutanásia. O senhor vai ter que voltar. Vamos combinar já de o senhor voltar, porque eu sei que isso está só começando a tramitação desse projeto no Congresso. Ainda vai longe, né? Tem que passar pelo Senado, pela Câmara. Então, em algum momento desse debate, eu quero que o senhor volte aqui para a gente falar mais de Código Civil. Com o maior prazer. Espero que não vá tão longe, porque se passar outros 20 anos em debate, vai acabar acontecendo. Quanto o senhor espera de tempo? Então, é uma boa pergunta. Eu imagino que, pelo que se noticia até agora, o Senado está deliberando se vai criar uma comissão especial com senadores para o exame do texto.
Isso encurtaria a tramitação, porque o debate vai ser feito só nessa comissão, não passa por outras tantas comissões. É uma comissão especial só para tratar desse assunto. E o Senado tem toda a condição, se resolver caminhar por essa via, de constituir essa comissão com renomados senadores que podem tratar desse tema. Se isso acontecer, feito o debate na comissão, vai à votação do plenário. Como o próprio presidente Rodrigo Pacheco já anunciou, ele espera que esse debate na comissão e no plenário termine ainda esse ano, possa ser remetido à Câmara para iniciar a tramitação lá. Então, eu espero que, com maturidade, com serenidade, o Parlamento faça com amplitude esse debate, mas que ele possa ser a tempo de apresentar à sociedade brasileira uma legislação moderna, atual, em linha com o que vem acontecendo em outros países que atualizam o seu diploma. Antes de passar para um outro assunto, eu gostaria só de deixar um crédito. Parte desses pontos que vêm sendo destacados na imprensa foram levantados e vêm sendo destacados pela jornalista Thaís Bilenque no UOL, no podcast A Hora. Ela tem feito uma cobertura aí dessa discussão sobre Código Civil e vem trazendo alguns desses pontos à tona para debate. Conversei com ela recentemente e esclareci, porque ela também a gente não tinha ainda alinhado, conversado sobre esses diversos pontos. Eu procurei esclarecê-la sobre essa minha visão desses temas. É um tema importante que merece que todos, diferentes atores aí envolvidos nessa discussão sejam ouvidos. Quero falar agora sobre o judiciário, ministro. As instituições brasileiras, não só brasileiras, mas ao redor do mundo também, passam por uma crise de confiança com o judiciário. Não é diferente. Pesquisa Datafolha do final do ano passado mostra que 38% dos brasileiros não confiam no Supremo. Quando a gente está falando de judiciário como um todo, esse número vai para 28%. Por quê, na leitura do senhor? Beatriz, eu tenho me perguntado tanto sobre aonde e como chegamos até aqui, em termos de judiciário, né? Eu sou juiz de carreira, como você sabe, e comecei muito novinho, e acompanho essa vida do Poder Judiciário, sobretudo ali a partir da vida democrática brasileira, né, com a Constituição de 88, eu venho acompanhando essa cena, e cada vez que eu vejo os números do Poder Judiciário, hoje nós temos 80 milhões de processos em tramitação, 30 milhões de casos novos por ano, nós temos aí um contingente de servidores e de juízes, 18 mil juízes, 500 mil servidores que atuam no Poder Judiciário para fazer frente à maior carga de trabalho de processos do mundo dentro do Judiciário brasileiro. Cada juiz analisa em torno de 7 mil processos por ano. No caso dos ministros do STJ, são 600 mil recursos que chegaram no ano passado. Se nós pegarmos os dias úteis e colocarmos os dias úteis, dá uma média de uma decisão por cada ministro a cada 4 minutos e meio. Então, eu fico me perguntando como chegamos até aqui, né? E, assim, para poder te responder nessas reflexões que eu venho fazendo, alguns cientistas sociais estão trabalhando nesse tema já há um tempo, não só juristas, não, porque esse é um tema que transborda a questão da ciência do direito, né? A gente tem refletido bastante, alguns doutrinadores, alguns pesquisadores, alguns cientistas sociais. Eu preciso voltar um pouquinho para poder te responder aos telespectadores. Então, o senhor vai responder depois do intervalo, que a gente vai precisar fazer uma pausa muito em breve, e a notícia já volta com essa resposta do ministro Luiz Felipe Salomão, de por que o judiciário passa por uma crise. A gente volta depois do intervalo. O A Notícia está de volta, entrevistando o ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, o senhor estava respondendo sobre suas reflexões de por que o judiciário passa por uma crise de confiança. Por favor, quero ouvi-lo. Então, eu dizia que essa história precisa ser contada e contextualizada
sobretudo a partir do pós-guerra, ali, 1945, quando o mundo percebeu que as soluções à guerra traz uma consequência trágica, além das perdas, das mortes, né? Traz uma consequência de que você não consegue resolver conflitos pela força, que aquilo traz uma consequência devastadora para a humanidade. Então, dali surge a Declaração dos Direitos do Homem e o mundo inteiro começa a passar por uma revisão do seu sistema de justiça, cria-se mecanismos internacionais, né? Tem até o professor Mauro Capelletti, ele fala que a partir desse momento se percebe que outros séculos foram séculos relacionados ao poder legislativo, ao poder executivo, e ele prevê ali a ideia de que esse seria o século do judiciário, justamente porque a garantia desses direitos que emergem a partir dessa situação de caos gerado com uma guerra mundial é o poder judiciário, é ele quem mantém o equilíbrio das nações, é ele quem garante o equilíbrio entre os poderes. Então, surge essa ideia do protagonismo do poder judiciário. Isso, para nós, chega um pouco mais atrasado. Surge principalmente a partir da Constituição de 88. Por quê? Porque, como nós sabemos, vinha um período autoritário, o Brasil passava por uma ditadura. Foi com a Constituição de 88 que se trouxe essa expectativa de direitos, né? Que se trouxe essa ideia de que o judiciário precisaria ser autônomo, independente, precisaria ter orçamento próprio, para justamente garantir os direitos e as promessas que a Constituição, que o novo regime democrático estabelecia, né? Então, se criou a ideia de que o juiz, o guardião das promessas previstas na Constituição, o guardião dos direitos. Se você pegar o volume de ações judiciais a partir da Constituição de 88, praticamente de 5 em 5 anos, ela se decuplica 10 vezes o número de 5 em 5 anos nas primeiras instâncias do Poder Judiciário. Por quê? Porque é uma afirmação dos direitos, né? Qual é o reverso dessa medalha? O reverso dessa medalha é assim, um assoberbamento da máquina judiciária, que fica com a mesma máquina que se existia, passa a ter 10, 20, 30 vezes mais processos, com a mesma estrutura, crescimento do número de profissionais que lidam com a área do direito também cresce às estratosferas, né? Nós temos hoje 1.200.000 advogados, é a maior proporção de advogados do planeta. Isso traz a consequência evidente, porque hoje a gente pergunta por que tem 80 milhões de processos? É porque o nosso povo é demandista? Não, é porque nosso povo tradicionalmente é um povo que conversa, que resolve seus conflitos, mas o judiciário ficou com a porta escancarada com esse papel de ser o grande afirmador dos direitos da nova democracia, né, que se implantava no país. Então, esse crescimento com o número de advogados, com o número de profissionais da área, faz com que o judiciário tenha um protagonismo, tenha que gerir esse turbilhão de processos, né? São algumas dessas explicações. Nós temos defensoria pública forte, funcionando adequadamente, coisa que em outros países isso não existe. Nós temos custas baratas, nós temos juizados especiais que aceitam questões que não se paga nada para ingressar, né? Cujo valor não pode exceder uma determinada quantia. Então, nós temos portas abertas para buscar o judiciário. Nós temos quantidade de profissionais atuando nessa área, defensores e advogados. Nós temos custas baratas, nós temos
a afirmação de direitos pelo Poder Judiciário. Aí vai se criando, Beatriz, focos de judicialização, a partir, sobretudo, da Constituição de 88. Qual é o outro país do mundo que tem a quantidade de ações envolvendo temas previdenciários no Brasil, como no Brasil? Nós temos a maior quantitativo de demandas que nós temos hoje são ações previdenciárias. Mas aí o senhor entende, então, que essa crise de confiança decorre do fato do judiciário estar sobrecarregado e, portanto, não conseguir responder a todas as demandas da sociedade? Eu vou chegar lá, Tá. vou tentar dar uma explicação das minhas reflexões, disso que a gente vai recolhendo, porque também não existe uma varinha de condão que fala, olha, vamos resolver esse problema a partir de hoje. Não, é um problema complexo que vai surgindo ao longo do tempo. Então, você pega focos de judicialização, a área da saúde, completamente judicializada, né? A área tem judicialização até nas companhias aéreas. Hoje você tem juizados especiais funcionando em aeroportos. Você vai tentar explicar isso para o cidadão que conhece sistemas jurídicos comparados, ele não vai entender. Não estou aqui pregando que não haja democracia no acesso, ou que não deva haver. Tem que haver, realmente, você ter acesso à justiça dessa maneira tão aberta como existe no Brasil, é um fator positivo, né? Você ter o protagonismo do judiciário. Além disso, você tem também aqui situações que não existem em outros países, que não geram tanto protagonismo. No caso brasileiro, a Suprema Corte tem competência penal originária. Ela julga os casos de foro privilegiado em ações penais. Isso, em determinados países, soa difícil de compreender. Por exemplo, onde é o nosso modelo de Suprema Corte, que é os Estados Unidos, não existe. A autoridade lá é processada na primeira instância no foro criminal. E na maioria dos países da Europa também. Então, isso tudo que eu estou colocando, que não é um único fator, que também não existe uma única causa, são variados os fatores, coloca o judiciário em muita evidência, tira ele da posição cômoda que existia num período autoritário. Nós tínhamos um judiciário acomodado e que passa a ter um turbilhão de processos para gerir, um protagonismo cada vez maior, uma visibilidade cada vez maior. Isso faz gerar também um conhecimento da sociedade melhor sobre o seu próprio judiciário. E entra um outro ponto em relação ao judiciário, é que sempre vai ter um ganhador e um perdedor, um que fica satisfeito e um que perde a demanda. Isso existe também em todos os lugares. E, por fim, há a questão da morosidade. No nosso caso, nós temos uma média de duração de processos em torno, a primeira decisão, ela vai em torno de 2 anos e meio. Em outros países, isso é considerado uma média boa. Mas, na hora de fazer o cumprimento dessa decisão, aí sim a nossa média vai para além disso. O que eu estou querendo dizer? Entra aquela expressão popular, ganha, mas não leva, porque nós temos uma condição da sociedade onde cumprir uma obrigação, fazer uma penhora, obter o valor devido numa indenização é um pouco mais difícil pelo nível econômico da sociedade em que vivemos. Então, nós temos alguns fatores que explicam esse embrulho que nós estamos e alguns fatores que estimulam soluções. Algumas delas, a partir da emenda 45, estão sendo implementadas. A criação do Conselho Nacional de Justiça estabelece políticas judiciárias muito afirmativas, vem crescendo. A corregedoria dentro do CNJ, a qual eu integrei, e sempre é um ministro do STJ, agora o ministro Mauro Campbell, vem prestando um serviço extraordinário de fiscalização,
do trabalho dos juízes. Do trabalho dos juízes, né, do próprio funcionamento do Poder Judiciário. Quem de nós não acompanha hoje o trabalho da Corregedoria? E também criou-se na Emenda 45, e isso tem pouco tempo atrás, não tem tanto tempo atrás, pouco mais de 10 anos, criou-se a Escola de Formação dos Juízes, uma entregue ao STJ e outra entregue ao TST. Então, todos os juízes do Brasil hoje passam por um processo de formação adequado, de preparação para suas funções. Então, eu acredito piamente que o reflexo disso na gestão dos processos, no funcionamento do judiciário, vai vir a médio e longo prazo com essas medidas e essas políticas judiciárias. Você não resolve 80 milhões de processos, 30 milhões de casos novos, você não resolve isso com uma varinha de condão, a não ser com muito trabalho, com muita política judiciária, onde vai fazer com que a gente volte para a racionalidade, que eu acho que é o que colocaria o judiciário num patamar aceitável, como eu acho que hoje os juízes trabalham muito e não recebem o reconhecimento por esse esforço que se faz justamente por esses temas que vão tornando nebulosas essas questões que precisam ser enfrentadas. E aí eu vou trazer um ponto que é com relação à discussão do que se chama de supersalários, né? Hoje, o teto do funcionalismo, ou seja, né, que é o máximo que, em tese, um servidor público poderia receber, é o salário de um ministro supremo, acima aí um pouco dos R$40 mil mensais. Muitos juízes recebem para além disso, bastante além disso, com verbas indenizatórias, auxílios, etc. Isso vem, chamado de penduricalhos, isso há uma cobertura da imprensa nos últimos anos, jogando luz sobre esse tema, e queria entender, o senhor acredita que há um exagero hoje nessas indenizações pagas à classe da magistratura ou não? Beatriz, tua pergunta é difícil de responder porque ela exige uma abertura franca das pessoas, e o que eu vejo é que há um pouco de hipocrisia nesse debate. Então, falando de maneira bem franca, bem honesta, bem transparente, falar de salário de servidor público no Brasil não é uma tarefa fácil, porque as pessoas usam os argumentos mais assim, antiquados possível nisso. Enquanto nós vemos outros países enfrentando essa situação de uma maneira transparente, olha, quanto custa a situação de um servidor público? Ou seja ele um agente policial, seja ele um juiz, seja ele um promotor, seja ele um delegado, seja ele um defensor público. Quanto é? Como é para fazer essa manutenção do nosso sistema judicial? Quanto ele demanda para colocar o filho no colégio? Ou quanto é o transporte? Ou quanto é o imposto de renda? Como é a remuneração justa? Esse debate não existe no Brasil, porque logo vem a ideia, é Marajá, está ganhando demais, sem um parâmetro, sem uma comparação, sem uma discussão serena que se possa fazer. Então, eu não estou aqui defendendo o supersalário, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não há transparência, não é da nossa cultura, principalmente da cultura latina e, sobretudo, da cultura brasileira, de discutir com transparência esses temas. E aí o que acontece são esses subterfúgios. O penduricalho nada mais é do que um subterfúgio. Eu não estou dizendo que é certo ou que é correto, eu estou dizendo que, como o debate não acontece, não é transparente, cada um, e não é só no judiciário, todas as carreiras vão procurando subterfúgios para resolver os seus problemas, porque senão há um esvaziamento dos quadros. Um bom profissional hoje do direito, se ele for para a iniciativa privada, ou ele busca outros concursos, onde ele tem menos responsabilidade, é uma fuga de quadros. Nós estávamos assistindo, continuamos assistindo
uma fuga de bons quadros do Poder Judiciário, que estão indo para outras carreiras, que estão pedindo exoneração. É fácil de levantar, eu não estou inventando dados, tem muitos juízes pedindo exoneração e indo para outras carreiras, onde não tem o grau de responsabilidade, a exigência de dedicação, e estão buscando um salário igual ou maior. Não é só na iniciativa privada, é também em outros cargos públicos, onde o foco não é tão intenso, onde o foco não é tão grande. Então não há... claro que o penduricalho não é correto, é evidente que não é correto, mas o que está acontecendo é uma deformação, que não existe um debate adequado sobre esse tema. Ministro, e tudo isso tem a ver com a situação, nosso cenário político de polarização, divisão da sociedade. Quero entrar em alguns temas nacionais aqui e ouvir o senhor. A gente está caminhando aí para o final do programa, então vai ser uma perguntas quase um pinga-fogo, que meu antecessor aqui no programa, o Kennedy Alencar, costumava fazer com os entrevistados, quase um papum aqui. Como o senhor classifica o 8 de janeiro e os atos que foram revelados pelas investigações da Polícia Federal prévios a esse 8 de janeiro e relacionados a ele? Eu acho que é mais um momento em que o Judiciário teve um protagonismo enorme, garantiu a democracia. É inegável que foi pela atuação, principalmente, do ministro Alexandre de Moraes, que nós tivemos aí eleições garantidas, processo democrático finalizado e depois a atuação para verificar os abusos e punir os infratores. Então, acho que o Judiciário foi muito firme e afirmativo nesse papel, e nós não podemos esquecer esse momento, porque existiu risco para a nossa democracia. Talvez nós não estivéssemos aqui hoje se essa proposta de golpe tivesse vingado. Então, realmente é um momento em que o Judiciário precisou ter esse papel, protagonismo aí, se expõe por isso numa sociedade polarizada, mas eu acho que o papel do Judiciário foi afirmativo. E essa era a minha pergunta. O que o senhor tem achado da resposta que o Supremo tem dado, não só o que ele fez naquele momento, garantindo as eleições ali, o ministro Alexandre à frente do TSE, mas agora, com o julgamento que tem sido feito do recebimento da denúncia da PGR com relação a esse assunto? Bom, mas aí processo que está em julgamento do Supremo, é o Supremo que tem que definir. E tem espaço na sociedade brasileira hoje para uma discussão de anistia dos envolvidos nesses crimes? Eu não creio que isso vá acontecer, e aí é um palpite meu, porque o parlamento não vai avançar nesse ponto, senão fere o que o Supremo está decidindo nessa questão, né? O que eventualmente vai poder existir, acho eu, é que o Supremo vai calibrar no cumprimento das penas. Nós temos uma lei de execução muito branda no Brasil, né? Cumpre uma parte pequena da pena, já logo está progredindo de regime. Essa calibragem com base na interpretação legal, talvez o Supremo possa fazer num momento posterior. Nesse, eu não vejo espaço para não haver um confronto com o que o Supremo está decidindo. Como está a relação do governo Lula com o Judiciário? Eu creio que é um momento de bom diálogo. Nós temos um ministro da Justiça que conhece bem o Poder Judiciário, porque foi ministro do Supremo. Ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski, ele conhece bem o Judiciário há tantos anos, né? Integrou o Judiciário, o diálogo com ele é muito positivo. Também o ministro que mais dialoga conosco também por conta da atuação é o ministro Messias, tem bom diálogo com a magistratura, com o Poder Judiciário, e eu creio que os próprios atores, que mesmo que não sejam relacionados diretamente ao Judiciário, têm uma visão da participação importante que o Judiciário tem nesse momento para mediar esses conflitos todos numa sociedade tão polarizada. Então, o ministro das Relações Institucionais, o ministro
do governo e os presidentes dos parlamentos também, tanto do Senado, o presidente Davi, o presidente Hugo, todos eles têm uma interlocução muito boa com o Poder Judiciário. Nós estamos num momento, eu acho que de muito positivo na comunicação e no diálogo entre os poderes. Como o senhor vê o Congresso atual, o nosso parlamento? Então, eu acho que tem pautas importantíssimas a enfrentar nesse ano, né? Então, logo eu acho que haja aí a retomada dos trabalhos parlamentares, porque até agora realmente também ainda não engrenou, mas a expectativa é de que esse mês mesmo a coisa vá em frente e tem pautas importantíssimas para tratar no campo econômico, nas políticas públicas. Então, eu acho que tem porque ano que vem é um ano de eleição, já é um ano mais difícil, né? Brasil de 2 em 2 anos, que é um problema realmente, por conta das eleições, né? Então, eu acho que esse ano vai ser um ano de muita produção do parlamento. E onde dá para melhorar ainda nesse amadurecimento institucional do Brasil e na relação entre os poderes? Essa é uma experiência, Beatriz, que também eu venho me perguntando. Eu acho que é o exercício das funções, não é? Nós passamos por 2 impeachments, né? E as instituições responderam bem. Tivemos, se você compara com o que aconteceu nos Estados Unidos e agora no 8 de janeiro, a resposta institucional nossa é bem positiva, é bem institucionalizada. É a justiça ali, a polícia apurou, a justiça está punindo ou deixando de punir. Então, nós temos um amadurecimento institucional. Creio que agora, no plano econômico, nós precisamos encontrar, no plano social e econômico, precisamos encontrar e avançar mais para que o Brasil é um grande player internacional. Nós temos uma legislação, e o Código Civil propõe isso, né, de ter segurança jurídica para investimento, essa revisão já propõe isso. Nós precisamos avançar econômica e socialmente para poder termos o país que a gente realmente deseja. Ministro, em uma frase, como o senhor define o STJ hoje? O senhor é vice-presidente do tribunal. Qual é o principal tema ou desafio do tribunal hoje? O presidente Herman Benjamin vem tentando desenvolver os melhores esforços para otimizar o trabalho. São 600 mil recursos que o tribunal precisa dar resposta rápida, uma decisão a cada 4 minutos e meio. Então, é esse o foco, é acelerar a prestação dessa jurisdição e fazer com que esse sistema funcione bem. Como nós estamos fazendo isso, como o tribunal vem fazendo isso, hoje com muito esforço, mas nós temos algumas ferramentas que estamos implementando, inteligência artificial para fazer as triagens adequadas, melhor desenvolver as técnicas dos recursos repetitivos. Nós apostamos muito que vai haver o tema da relevância, que está faltando só a aprovação no parlamento hoje para a gente implementar. Isso tudo vai racionalizar o trabalho do STJ, fazer com que esse tribunal, que é o Tribunal da Cidadania, passe a funcionar bem mais otimizado, bem mais racionalizado. E uma última pergunta que agora é sobre o senhor, na verdade. À frente do CNJ, o senhor abriu procedimento contra uma juíza que impediu uma menina de 13 anos de realizar um aborto legal, previsto em lei. O senhor também afastou um desembargador por declarações misóginas durante um julgamento de assédio sexual envolvendo menor de idade. O senhor se considera progressista? Beatriz, lá no CNJ nós temos que atuar, todos os corregedores que passam lá têm uma regra, que é a LOMAN. Qualquer Lei Orgânica da Magistratura. Qualquer infringência a essa regra, o juiz está sujeito a responder pelas suas ações, né? Então, tudo ali também é feito em colegiado, nada é iniciativa só do corregedor. Ele tem a iniciativa de iniciar a apuração, mas tudo é decidido no colegiado que tem uma representatividade grande. Então, tudo que eu fiz e tudo que se faz realmente tem um critério objetivo, é a LOMAN.
Mas o senhor se considera progressista ou conservador em algum lugar desse Um espectro? juiz não pode se revelar de um jeito ou de outro, porque ele tem que julgar questões que envolvam as duas esferas. Então, essa é uma questão que eu guardo no meu íntimo aqui. Ministro, muito obrigada por essa entrevista. A casa está sempre aberta para o senhor voltar aqui na notícia. Agradeço muito. Eu é que agradeço, cumprimento a todos, espero que tenha sido proveitosa o nosso bate-papo aqui. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Muito obrigada. Boa noite.